Previsões da semana de 7 a 13 de abril. Semana importante onde Mercúrio volta ao movimento direto e temos também no final da semana a lua cheia de Libra, uma lua importante que faz parte da lunação de Áries, que começa no dia 29 de março com o eclipse solar que nós tivemos aí há pouco tempo, tá? Então uma semana de bastante resolução, de tomada de consciência de muita coisa importante, mas antes da gente aprofundar no tema, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem por aqui. É muito importante que você interaja, curta, comente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, assim você auxilia com que esse canal cresça e com que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Agradeço muito a você que interage, que curte, realmente isso ajuda muito o canal a crescer, então meu muito obrigado para você. E para você que está chegando agora, que ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia para você atrelada à psicologia profunda de Jung, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Então, começamos a semana com Mercúrio voltando ao movimento direto. Isso é bastante importante porque a gente começa aí uma fase de integração das questões que foram trabalhadas durante a retrogradação de Mercúrio. É importante a gente entender que Mercúrio é um planeta que fala sobre a nossa mente consciente, a comunicação, como a gente interage com o mundo, dialoga com as pessoas. Então, sempre que a gente tem uma retrogradação de Mercúrio, essas questões associadas à informação, à comunicação, elas passam por um processo de revisão. A gente geralmente sugere que durante uma retrogradação de Mercúrio a gente fique atento com contratos, com e-mails que a gente envia, com a forma como a gente se expressa, principalmente dentro das informações ali, do arquétipo dos signos onde ele transita, que durante esse momento foram os signos de Áries e Peixes, tá bom? Outro ponto importante é que a retrogradação de um planeta acontece sempre em 3 etapas. O período que esse planeta ele está transitando pela zona de sombra, que é a zona que será retrogradada durante o período de retrogradação, que ele volta para trás, e o período de integração, que é quando ele passa pela 3ª vez por esse mesmo ponto. Então, Mercúrio iniciou o seu trânsito por essa fase de revisão no dia 28 de fevereiro. Ele permaneceu na zona de sombra de 28 a 15 de março, que é quando ele começou a retrogradação. Então, o que a gente vai começar a integrar agora, de 7 de abril a 25 de abril, que é o período de integração, ou seja, a 3ª vez que ele passa pelo mesmo lugar, começou no dia 28 de fevereiro, tá? Então a gente já começa a olhar e entender um pouquinho o que é que a gente vai integrar agora. Mercúrio, quando ele inicia a sua retrogradação, na verdade, quando ele entra no período, né, na fase que vai ser revisada, ele está sob a influência do signo de Peixes. Então a gente já começa a entender que a retrogradação de Mercúrio vem falar sobre idealizações, fantasias, mentiras, coisas que estavam ocultas, que nós não enxergamos com tanta clareza, que são características associadas a esse signo. Depois de um tempo, Mercúrio ingressa no signo de Áries e a gente já começa a olhar um pouquinho para a nossa comunicação muitas vezes agressiva, violenta, ou às vezes a dificuldade em conseguir se posicionar, em reprimir a nossa agressividade e não nos posicionar de acordo com aquilo que nós estamos vendo, percebendo, sentindo, para muitas vezes darmos limites e expressarmos também a nossa individualidade frente a situações que muitas vezes não são confortáveis a nós, muitas vezes situações que são abusivas, e também refletir um pouquinho sobre a nossa tendência impulsiva, ansiosa, de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa maneira, de acordo com aquilo que nós imaginamos, idealizamos, sonhamos, e a frustração que às vezes vem quando a realidade não condiz com aquilo que foi criado num plano mais subjetivo, né, no plano da nossa imaginação. Então, durante a fase de retrogradação de Mercúrio, que foi de 15 de março a 7 de abril, essas questões elas se intensificaram, ou seja, a gente começou realmente a olhar
para aquilo que precisa ser ajustado nesse sentido, olhando para a nossa realidade a partir de uma perspectiva mais concreta, mais objetiva, utilizando a nossa razão, sem se perder dos nossos sonhos, dos nossos ideais mais elevados, do nosso propósito maior e buscando também essa clareza para um posicionamento mais assertivo, entendendo também onde muitas vezes a gente perde a mão e se coloca de uma forma que violenta o outro ou que às vezes até possa nos violentar. É importante a gente entender que essa fase de retrogradação de Mercúrio ela foi um pouquinho mais intensa, porque nós tivemos durante esse período de 14 de março até 29 de março, 2 eclipses. O primeiro no dia 14, que foi o eclipse total no signo de Virgem, um eclipse lunar, e no dia 29, o último eclipse de uma série de eclipses, que foi um eclipse solar que aconteceu no signo de Áries. Então, uma fase bastante delicada, também estamos na realidade com a Vênus retrógrada nesse momento no signo de Peixes. Então, todos esses trânsitos astrológicos intensificaram muitas coisas e nos trouxeram clareza sobre muitas situações difíceis que estávamos vivendo na senda dos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa realidade individual, em questões associadas a processos familiares, negócios, amizades, enfim, tudo isso foi colocado em xeque. A gente realmente precisou olhar para situações que antes elas estavam ocultas, que a gente não estava conseguindo ver, perceber, e muitas questões do nosso passado que ainda estavam vivas dentro de nós e que precisam realmente passar por um processo de ressignificação. Talvez relacionamentos passados, mágoas, feridas emocionais, traumas, angústias, medos, processos que às vezes nos geram paralisia devido a traumas, bloqueios, inseguranças, uma sensação muitas vezes de insuficiência, de não se sentir suficientemente bom, de se cobrar em excesso. Tudo isso a gente começou a trabalhar muito no mês de março, um mês que provavelmente muita gente pode ter ficado um pouco mais confusa, sem norte, porque realmente o quanto de informação, de experiências que foram catalisadas e processos que foram acelerados agora no mês de março começam a se resolver agora no mês de abril, mais para a segunda quinzena de abril, tá? Então, o retorno de Mercúrio ao movimento direto, e nós vamos trabalhar esse período de integração de 7 de abril a 25 de abril, é um período bastante importante onde a gente já está mais consciente sobre essas fantasias, essas questões que nos desconectam da realidade, sobre a tendência a enxergar muitas vezes a nossa realidade com lente cor-de-rosa e não querer encarar com honestidade aquilo que nós estamos vivendo. É realmente um momento aí para a gente aprender a se colocar no mundo mais conectado com a nossa essência, respeitando o nosso espaço, mas também o espaço do outro, tá? Mercúrio, ele ativa já no começo da semana, na segunda-feira, o nó do norte, Saturno, Vênus retrógrada em Peixes, porque ele faz conjunção com todos esses planetas e com esse ponto que é o nó do norte. Então, realmente é um momento bastante importante para a gente estar atento a todos os processos que foram vivenciados ao longo do mês de março. Muita atenção! Essa é uma semana bastante resolutiva, onde muita coisa que está ali dispersa, que estava ali solta, começa realmente a fazer sentido. É importante que você esteja atento, esteja atenta ao que a vida está comunicando para você. Observe situações repetitivas, questões que acontecem de novo, processos que às vezes você olha e fala, nossa, mas isso aqui tá chegando de novo na minha vida, ou essa pessoa me trouxe isso, era uma coisa que eu estava pensando, ou tal pessoa me ligou e eu estava pensando nela, ou nossa, olha só, eu tô vendo de novo essa situação, já tinham me falado que tinham percebido isso nessa relação que eu tenho com essa pessoa, que essa pessoa era uma pessoa abusiva, eu não tinha percebido, mas agora eu já estou olhando e está fazendo sentido. Antes eu estava querendo proteger essa pessoa, eu não estava querendo acreditar que a coisa era essa, mas agora isso está mais claro para mim, eu já estou percebendo, já posso fazer um movimento para me proteger, para me afastar, para ressignificar, ou nossa, olha só, eu não estava tão consciente de que eu não estou agindo legal com essa outra pessoa, eu estou fazendo uma coisa que não está fazendo bem para ela, não está fazendo bem para mim, não está fazendo bem para o nosso
nosso relacionamento eu vou realmente precisar fazer alguns ajustes aqui para ter mais compaixão por esse outro, ter mais compaixão por mim mesmo, trabalhar também alguns vícios de comportamento, onde que eu estou tentando fugir da realidade, onde talvez você tenha procrastinado demais, deixado para depois, não encarado aquilo que precisa ser encarado para que você concretize e consolide os seus sonhos. Vamos olhar um pouquinho para isso. Realmente é um momento muito rico para que a gente tome consciência desses processos que têm atrasado a nossa evolução, o nosso crescimento, muitas vezes porque a gente não quer olhar, a gente quer fazer vista grossa, a gente quer viver a fantasia de que tudo está bem, tudo está legal, tudo está às mil maravilhas, mas tem muito trabalho para ser feito para que a gente chegue nesse lugar. E às vezes a gente precisa fazer tudo isso no momento presente, trabalhando a nossa fé, o nosso acreditar, trabalhando internamente também o nosso desenvolvimento psíquico, emocional, anímico, o desenvolvimento da nossa alma, para que a gente consiga realmente trabalhar o comprometimento e a força com quem a gente é, né? A gente realmente está comprometido com o que a gente deseja e quer realizar na nossa vida. E às vezes sozinho a gente não consegue fazer esse movimento, às vezes a gente precisa de ajuda. Então eu deixo aqui o convite para você que deseja iniciar um processo psicoanalítico, um aprofundamento dentro de um processo terapêutico. Hoje eu trabalho com a psicologia analítica, trazendo também a abordagem da astrologia, da constelação familiar sistêmica, além de outras técnicas terapêuticas que vão auxiliar você a entrar em contato com a sua subjetividade, ressignificar o seu passado, transformar traumas, questões que paralisam o seu sucesso no relacionamento, na sua vida profissional, na relação com você mesmo. Às vezes sim, a gente precisa de ajuda e um acompanhamento psicoterapêutico, psicoanalítico realmente vai auxiliar você a se relacionar com a sua vida com mais conforto emocional, psicológico, para que você vá na direção dos seus objetivos, mais conectado com você, com coragem também para lidar com os desafios que a vida apresenta pra gente. Porque de fato, né, gente, a vida apresenta desafios e às vezes não é fácil lidar. Existem momentos onde a gente vive a vida com muita alegria, contentamento, mas existem momentos que a gente precisa passar por questões muito difíceis e a gente precisa estar fortalecido para isso, né? Então, mais uma vez, terapia não é só para gente doida, né? Embora o que é ser doido, o que é ser normal hoje em dia, mas acho que isso é importante a gente entender. Terapia é para todo mundo que deseja crescer e se desenvolver como pessoa. Isso é o mais importante, até porque todo mundo tem um pouquinho de louco e todo mundo tem um pouquinho de são também, né? Vamos lá, dando continuidade, gente. Isso é trazendo essas reflexões e esses convites também, porque de fato o momento que pede esse processo de aprofundamento, que pede esse contato com a nossa realidade interior, porque é isso que vai nos libertar. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente torna o nosso inconsciente consciente, quanto mais consciente a gente está da nossa jornada, da nossa trajetória de vida, da nossa biografia, mais a gente tem recurso para lidar com a nossa própria vida e construir uma realidade de abundância, prosperidade, paz, equilíbrio e harmonia, né? Bom, todos esses planetinhas aí que são ativados por Mercúrio, pelo início do trânsito direto de Mercúrio, que acontece na segunda-feira, eles fazem também um trígono, que é um aspecto de muita fluência com Marte em Câncer. Então, realmente, esse é o momento para a gente trabalhar o perdão. Chegou o momento de se perdoar, não somente a si mesmo, mas também as pessoas que de alguma forma infringiram dor a você no seu passado. Seja um relacionamento, seja uma situação que você possa ter vivenciado com alguém da sua família. Realmente esse é o momento de acolher essas partes em nós que estão tão fragilizadas, que sofrem, que continuam reeditando esses padrões, ressentindo esse passado. A gente precisa abrir mão dos ressentimentos, porque ressentir é reviver situações, ressentir é programar na nossa realidade presente situações muito similares àquelas que vivenciamos no passado. Então, conforme a gente vai olhando para a nossa realidade interior, a gente vai tendo iniciativa para lidar com esses processos muitas vezes tão difíceis, mas encontrando força, os recursos ali que nos fizeram sair dessas situações, sobreviver muitas vezes a situações tão difíceis e realmente encontrar outros caminhos.
é um momento para a gente trabalhar esse autocuidado, para a gente se acolher e dar a si mesmo aquilo que talvez a gente não tenha recebido lá atrás. Às vezes a gente cobra das pessoas, às vezes a gente cobra da vida, mas o movimento aqui é realmente se acolher, aprender a dar contorno para aquelas partes que sofrem, porque muitas delas são realmente reverberações desses processos traumáticos, são partes nossas que foram cindidas e que às vezes mesmo conscientemente, que conscientemente a gente não queira reeditar determinados padrões dos nossos relacionamentos, da nossa carreira, a gente acaba revivendo esses processos, porque a gente precisa acolher essas partes dentro de nós, olhar para dentro da gente e falar, nossa, realmente eu estou ressentindo isso, eu tenho muito ressentimento guardado, eu tenho muita raiva, eu tenho muito ódio, eu realmente não consigo aceitar essas situações e passar por um processo de elaboração, de entender, de acolher, de liberar também esses sentimentos de alguma maneira, isso é muito importante e um processo analítico terapêutico pode te ajudar muito a fazer esse movimento, tá? Então, realmente é uma semana muito importante para a gente liberar tudo isso, encaminhar bastante coisa, se libertar, dar vazão, se perdoar, perdoar quem nos feriu, quem nos machucou, tendo muita compaixão, que às vezes era isso que essa pessoa podia dar, ela não sabia dar de outra forma, ou não aprendeu. Essas situações aconteceram na sua vida por um motivo, tem um aprendizado aí. Se a gente conseguir se conectar com esse aprendizado, a gente pode sim trazer muita força e buscar, através disso, dessas experiências, algo diferente na nossa realidade, tá? Bom, na quinta-feira nós temos a Lua em Virgem, que vai fazer oposição com todos esses planetas em Peixes. Então, o trânsito da Lua em Virgem ali, ela vai ativando todas essas questões, trazendo para o plano da consciência e realmente é um momento de organização. Quarta, quinta, sexta-feira, a gente vai organizar muita coisa internamente. Então, realmente é um período interessante para você que quer fazer uma análise astrológica, que deseja agendar um atendimento em constelação familiar ou iniciar um processo analítico, realmente é um momento muito oportuno porque é uma fase que a gente começa a colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Abrir as caixinhas, olha, isso daqui é aqui, isso daqui é aqui, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui. A gente vai se organizando internamente e nos desconectando dessas reedições, né? Quando a gente olha para a nossa realidade, para a nossa vida e fala, ó, isso aqui ficou no passado, isso pertence ao passado, tem um aprendizado aí, já acessei, já entendi, já trabalhei, já elaborei, fechou a gavetinha e trago aí o aprendizado positivo em relação a isso. Quando eu me confrontar de novo com uma situação parecida, eu já vou saber o que fazer. Se eu sofri um abuso no passado, quando eu for viver esse abuso de novo, eu já vou, opa, aqui não vou me colocar de novo nesse lugar. Se lá no passado eu me senti extremamente inseguro e perdi uma oportunidade, opa, agora essa oportunidade vai aparecer na minha vida e eu vou seguir, eu vou aceitar, eu vou dizer sim para isso. Então, realmente um momento interessante aí para a gente abrir para esse novo, né? Abrir para essa nova realidade e dar espaço realmente para que a gente possa viver uma nova realidade, tá? Bom, no sábado nós temos o Sol em Áries fazendo conjunção com Quíron no signo de Áries e é no sábado mesmo, dia 12, que nós teremos a Lua cheia no signo de Libra. Bom, gente, essa é uma lua cheia importante porque é uma lua cheia que faz parte da lunação de Áries, que aconteceu no dia 29, né? Uma lua nova que foi eclipsada, né? Então, realmente a gente está aí trabalhando um momento de muita conexão com o nosso poder pessoal, nossa força, coragem para se colocar, se posicionar na vida a partir de quem somos. Mas esse Sol, nessa semana, começa a fazer uma conjunção com Quíron. Então a gente precisa olhar um pouquinho para essa dor, a dor da ação, a dor de se posicionar, a dor de se colocar, a dor de muitas vezes ver o outro desconfortável quando a gente diz um não, quando a gente dá um limite, a dor de escolher um caminho e ter que não escolher um outro, né? Quando a gente escolhe uma direção, algo fica para trás, né? A gente não pode andar dois caminhos no mesmo tempo. A gente precisa realmente aprender a direcionar a nossa atenção e o nosso foco para aquilo que é importante, que é prioridade. Não dá para a gente ficar sempre em cima do muro. A gente precisa desapegar daquilo que a gente não quer e às vezes é difícil, porque às vezes a gente está
olhando para dois caminhos muito parecidos, né? Ou às vezes muito equivalentes, mas a gente precisa escolher. Não dá para a gente ficar ali paralisado sem saber para onde ir. Então, essa conjunção de Sol com Quirón vem trazendo um pouco isso, a dor, o desconforto que existe nessa ação. E a Lua cheia no signo de Libra vem deflagrando muito isso, já que é uma lua cheia que fala sobre a questão do relacionamento, Libra, relação. Então a gente vem olhar mais um pouquinho agora para a questão da dependência, onde a gente está dependente do outro, onde a gente não quer agir, não quer se posicionar, não quer se colocar, porque não quer magoar o outro, não quer frustrar a expectativa do outro, que o outro tem sobre a gente. Aprender a lidar com isso, obviamente com carinho, com tranquilidade, mas de uma maneira muito assertiva, às vezes de uma forma muito direta, diplomática, aprendendo a fazer acordos que contemplem ambas as partes também. O que a gente pode fazer aí para conciliar certos conflitos, para encontrar caminhos a partir da nossa comunicação, da nossa expressão. Vamos lembrar que Mercúrio voltou ao movimento direto, então é uma grande oportunidade para que a partir da nossa expressão e nossa comunicação a gente consiga ressignificar questões ali que estão gerando impedimentos, bloqueios em relação a sociedades, parcerias, relacionamentos em geral, tá? Então vamos olhar um pouquinho para isso, porque é uma semana que vem pedindo essa atenção. É uma lua cheia que faz também aí um aspecto interessante com Urano, né? O Sol faz um sextil com Urano e a Lua cheia faz um trígono com Urano. Vamos pensar um pouquinho fora da caixa, né? Urano vem falando sobre isso. Revolucionar, revolucione a forma como você lida com os seus relacionamentos, como você se posiciona, como você se comunica. Vamos pensar fora da caixa, vamos abrir para o novo. Porque quando a gente abre para o novo, sai da rigidez de querer tudo do nosso jeito, de querer controlar situações. Quando a gente abre realmente para olhar a realidade a partir dessas outras perspectivas, a gente pode encontrar resoluções muito significativas para os nossos problemas. Então é a dica. Essas são as previsões da semana. Espero que essas previsões possam te auxiliar a passar por esse momento, te trazendo insights aí de como você pode lidar com a sua realidade, com a sua vida. Curta, comente, na medida do possível eu sempre gosto de responder todos vocês, tirar dúvidas, realmente eu gosto dessa interação, agradeço as pessoas que compartilham e que compartilham das suas percepções aqui nos comentários, é muito rico ler todos os comentários. E é isso, gente. Mais uma vez, para você que deseja agendar um processo analítico comigo, o link está na descrição do vídeo. As análises astrológicas, já agenda com um pouquinho de antecedência, porque os horários eles estão um pouquinho limitados agora no mês de abril, tá bom? Um forte abraço e uma linda semana para você. Namastê!